Eu sou o que eu sou. Amado Saint-Germain do domínio soberano, vindo a todos vocês de surpresa nesta noite. Sejam bem-vindos, espectadores casuais, membros veteranos de Shiloma, membros recentes de Shiloma, ou apenas aqueles que gostam de assistir aos vídeos e materiais deste canal. Eu sou o amado Saint-Germain. Hoje não venho através de outras facetas de consciência, as quais já utilizei para trazer mensagens para vocês através deste canal e deste médium. Hoje não veio como Balmael de Saint-Germain. Hoje não veio como a faceta que mais tenho utilizado recentemente e progressivamente, aumentando o espaço que dou para ela, que é Benjamin Saint-Germain. Hoje não venho como o imortal Zebael Saint-Germain. Hoje venho através de minha tradicional faceta de consciência, o amado Saint-Germain. Aquela faceta que vocês vieram a conhecer e amar, guardiã e defensora da chama violeta. Aquela que já por muitas décadas, se não séculos, tem ajudado vários humanos a transmutarem o que vocês gostariam de chamar de karmas e ajudá-los a se conectar ao Eu Sou. Na verdade, apenas se relembrarem de que estão sempre conectados a Ele. E aquela faceta que encantou as cortes europeias há alguns séculos atrás. É muito importante que eu venha através dessa faceta tradicional, a faceta com a qual a maioria de milhares de humanos se conecta comigo todos os dias, a todos os momentos, e não através de outras facetas que vocês vieram a conhecer por causa do trabalho deste canal. A razão para isso, por fazer isso essa noite, vir como o amado Saint-Germain, é porque isso já quebra muitas barreiras. É uma faceta de consciência do meu Eu Sou bem estabelecida. É a faceta que tem estado por mais tempo trabalhando com os humanos conscientes e aqueles adentrando em seus primeiros momentos no seu acordar espiritual. E é a faceta de consciência que eu carrego, que traz o melhor mix de características que todas as outras facetas possuem. É como se o amado Saint-Germain, dentro de si, dentro da esfera de consciência que este que eu sou soubesse muito bem conjurar o que cada uma das outras facetas de consciência minhas possuem de melhor e colocar todas essas características fortes, vibrantes e marcantes para se darem bem e para atuarem de maneira equilibrada, sem deixar que venha à frente a característica mais memorável de mim como Saint-Germain, que é a minha elegância ou o meu elegante violeta. Nenhum de vocês estava esperando que eu fizesse uma comunicação nesta noite de 11 de agosto de 2023. Não houve nenhum aviso prévio e obviamente quero deixar claro que sempre que um mestre ascenso vem através de um médium, seja quem for este médium, e eu quero dizer, quando um real mestre ascenso vem através de um real médium, sempre acaba acontecendo esse espaço de estranheza. É incrível como isso ocorre frequentemente. Na realidade, charlatões, embusteiros que se passam por médiums, eles não trazem esse aspecto de estranheza em suas canalizações. Ou embusteiros e charlatões que talvez nem se reconheçam como tais, que têm abertura de sua mediunidade, acabam canalizando espíritos igualmente embusteiros que se passam por mestres ascensos. Vocês perceberão que nessas canalizações, tão amplamente disponíveis por toda a internet agora, há um tipo de canalização que não lhes causará estranheza. Eu preciso definir melhor o que eu quero dizer com uma canalização que é de fato de um mestre ascenso e que por isso causará estranheza, e a canalização de um embusteiro, que não terá esse aspecto de estranheza. É muito simples. Geralmente, as canalizações dos embusteiros, quer esse embuste venha do canalizador, que ele sabe que está enganando os outros,
Quer esse embuste venha apenas do espírito zombeteiro querendo manter o médium que o canaliza completamente no escuro de estar canalizando qualquer outra coisa e não um mestre ascenso, canalizações deste tipo são boas demais para serem verdades. E com isso eu quero dizer, são canalizações em que as promessas são muito grandiosas, onde tudo parece calmo demais, belo demais, onde tudo parece florido demais. Nas reais canalizações de um mestre ascenso, não levará muito tempo dentro da própria canalização ou se você acompanhar outras canalizações da mesma fonte, para você notar que será desafiado ao crescimento, que será desafiado a deixar muitas coisas que existem dentro de você para trás, o que quer que signifique para você essa expressão deixar para trás. Às vezes, deixar algo para trás é de fato deixar de fazer algo, deixar de ter algum comportamento, corrigir algo e transformá-lo em alguma coisa diferente. Algumas vezes é ignorar algo que simplesmente não lhe serve no caminho, quer o caminho seja a sua vida pessoal ou o caminho espiritual. Em síntese, a primeira informação que estava tentando transmitir a vocês era que nem todas as canalizações na internet são de fato canalizações. Há reais canalizações de mestres ascensos, que são poucas e raras, e há muitos espíritos sendo canalizados se passando por mestres, mas não o são. Ou há muitos espíritos encarnados, os chamados médiums, achando que estão canalizando mestres, mas não estão. Ou seja, na internet tudo pode ser encontrado. E por que trago esse assunto no início desta live? Nessa live sem aviso prévio e vindo através da minha faceta de consciência, o amado Saint Germain. Porque vamos começar do início, Shiloma. Vamos voltar ao início. Não ao início do trabalho que tivemos com vocês há 3 anos atrás. Vamos resetar tudo, começar do zero. A partir de hoje, nesta live, eu quero começar de novo. Começar de novo pode ser bom, pode ser a coisa certa a ser feita. Pode ser o real nascimento que muitos de vocês, e com certeza eu, também estou buscando em meu trabalho ascensionado. Um mestre também renasce quantas vezes ele desejar, a todo momento, quantas vezes for necessário. Isso não é para dizer que vamos apagar da nossa mente 3 anos de trabalho deste canal, de maneira alguma. Estou apenas querendo dizer que uma nova fase começa em minha relação com vocês, com aqueles que de fato se consideram membros de Shiloma. Tem alguns de vocês que estão começando agora a se ver como membros de Shiloma. Chegaram há pouco tempo neste canal e por isso eu trouxe a questão da canalização embusteira, a questão do que é realmente uma canalização de um mestre ascenso. Veja, não vou tornar as coisas fáceis. Apesar de o trabalho de um mestre ascenso ser, em grande parte, tornar as coisas mais compreensíveis, mais fáceis para os humanos encarnados. Mas nesse comentário seria muito conveniente, muito confortável dizer: o Charlie é um verdadeiro canalizador. O Charlie realmente está canalizando o amado Saint Germain. O Charlie não é um embusteiro. Nada mais do que um espaço de estranheza, que não é o espaço de estranheza positivo do qual estava falando, quando o próprio médium que está passando pelo seu escrutínio diz: eu sou um verdadeiro médium, realmente canalizando o mestre ascenso. Isso é algo que vocês terão que descobrir por conta própria. Com isso me dirijo àqueles que são novos, que estão chegando agora no canal. Vocês terão que descobrir por conta própria quem está realmente falando com vocês. Não será dificultada a sua percepção sobre se é uma canalização real ou não, mas também não será facilitada tal percepção ou tal julgamento. Se devem dar ouvidos ou atenção ao que qualquer pessoa que faça parte da equipe deste canal tenha a dizer ou eventualmente estará dizendo nos futuros vídeos, nos futuros materiais ou naqueles que já foram publicados. Vocês terão que formar a sua própria opinião sobre o assunto. Eu, quem quer que eu seja, caso você ainda esteja em dúvida de que é realmente o amado Saint Germain aqui a conversar com vocês, trarei as minhas qualificações.
Não estou minimamente interessado em defender a reputação de Charlie e nem mesmo a minha, pois sequer tenho uma. Já não estou no planeta há um bom tempo, no sentido tradicional do que é chamado de encarnação tradicional, aquela em que pessoas voltam vez após vez, pois ainda não terminaram o seu experimento de consciência e energia neste plano físico. Charlie estava me dizendo esses dias que agora há um tipo de reality show, um programa em que as pessoas competem e há todo um processo de eliminação. Às vezes, o show pode ser roteirizado ou não, e existem programas de todos os gêneros. Ele me falou especificamente sobre um que chegou recentemente ao Brasil, não faz muito tempo, mas que já existia há algum tempo nos Estados Unidos, e é exibido em suas TVs. Chama-se The Masked Singer. O cantor aparece em um palco com fantasias exageradas, e você precisa descobrir quem é que está debaixo da fantasia, através das dicas que ele está dando. Portanto, pensem em mim como um cantor disfarçado, e vocês precisam determinar pelas próprias palavras que eu direi nos próximos minutos, ou pelo que já disse até agora, se realmente está vindo de um mestre ascenso real ou qualquer outro espírito de qualquer outra densidade do plano espiritual que não tem muito o que fazer e gostaria muito de entretê-los com um passatempo. Um passatempo para ele e não para vocês, pois estarão apenas perdendo tempo e isso não os levará a lugar algum. Mas vamos falar sobre as minhas qualificações. Eu sou um grande amante do eu sou. E com isso quero dizer que todo o embasamento do meu trabalho com os médiuns reais, médiuns realmente sérios com os quais trabalhei, foi ancorar o entendimento no coração das pessoas sobre o eu sou e a relação delas com o eu sou. Sou um verdadeiro apaixonado pelo eu sou. Não por estranheza, mas ligado à familiaridade que tenho com o assunto e como esse assunto é familiar em meu trabalho como mestre ascenso. Sempre inicio as minhas canalizações, onde quer que eu vá, com o eu sou o que eu sou. E vocês, ao me ouvirem, caso eu seja o verdadeiro Saint-Germain, se cansarão de ouvir a minha introdução Eu sou o que eu sou. E ouvirão muitas coisas a respeito do eu sou, de vários níveis. Eu também sou um grande amante da transmutação. Não poderia ser diferente. E a transmutação a qual me refiro vai muito além de tudo que vocês já ouviram que eu posso fazer a favor de vocês, ao trabalhar com vocês. Tudo que vocês já ouviram no esoterismo e em muitos lugares. É um campo incrivelmente amplo falar sobre os efeitos que a transmutação pode ter na vida das pessoas. Os efeitos que a transmutação pode afetar na vida do que estão ao redor de você, ao você transmutar as suas questões. Elevar-se para longe dos seus problemas infindáveis ou sem resolução. Aqueles que acompanham as minhas canalizações, onde quer que eu vá, ouvirão eu falar, atualmente não mais usando a palavra transmutação, mas de fato se prestarem atenção em vários dos temas nos quais eu toco, ouvirão um sussurro dessa temática da transformação. Uma terceira coisa, que surpreenderá muitos, é que eu sou um grande amante das tecnologias. Vocês me ouvirão falar muito sobre as tecnologias, passadas, presentes, em desenvolvimento e futuras. A razão pela qual me interesso tanto em falar sobre as tecnologias é porque há uma relação direta, que gosto de deixar bem clara em meus discursos, entre a tecnologia que uma espécie possui e seu nível de consciência, sintonia com o eu sou e o grau de leveza dos indivíduos dessa espécie, resultando de uma transmutação eficiente. Isso equivale a dizer, quanto maior o nível de consciência do indivíduo ou do coletivo, mais leve, mais alegre e equilibrado o indivíduo e o coletivo serão, porque estão mais transmutados. Isso também se reflete nas coisas que lhes servem no dia a dia, como, por exemplo, o campo das tecnologias, ou seja, mais tecnologias se tornam disponíveis. Há um aperfeiçoamento da consciência, entendendo que a consciência não pode ser aperfeiçoada, você apenas pode acessar mais e mais dela, que leva a uma maior transmutação, gerando essa leveza em todos os aspectos da vida.
Isso abre possibilidades, portais, vislumbres para os gênios e criadores de coisas novas em seu mundo. Eventualmente, vocês observam isso nas novas tecnologias que se tornam disponíveis para vocês. É por isso que coloco as tecnologias em terceiro lugar, logo após o Eu Sou e a transmutação. Se você olhar para a tecnologia de uma sociedade, entenderá o grau de compreensão dessa sociedade ou o acesso dela à consciência sempre disponível, e quando está transmutando, seja consciente ou inconscientemente. Certamente, o que vocês chamam de nova era de Aquário demanda uma transmutação consciente das questões ultrapassadas que clamam por transformação. Eu nunca havia feito essa lista, como estou fazendo agora para Shiloma. Acredito que tenha sido necessário estarmos juntos por 3 anos para que eu começasse a me expressar de maneira mais clara e menos erudita, como muitos de vocês me acusariam de ser. Outra coisa que adoro comentar, e este seria o 4º ponto, são os relacionamentos. As dinâmicas dos relacionamentos modernos, na espécie humana e da espécie humana com outros elementos que compõem o seu mundo físico. Vocês me ouvirão falar muito sobre os relacionamentos, assim como o relacionamento entre os pontos listados nesta lista. Um 5º ponto, algo que realmente adoro falar e frequentemente surge, até mais do que os outros 4 pontos mencionados, é o tema da maestria. Como ser um mestre, mesmo quando ainda não se é um? Como ser um mestre quando já se é um, e escolheu permanecer encarnado para o serviço planetário? Como identificar outros mestres encarnados? Como trabalhar com eles? Como lidar com as várias facetas de consciência, caso você esteja ciente delas? Como criar facetas específicas para o seu serviço planetário? Como equilibrar a vida do mestre que permanece humano, ou seja, o aspecto humano da vida do mestre não humano? O que eu chamaria de demandas do mundo ascenso. E a lista é longa. Eu adoro falar sobre o tema da maestria. Em 6º lugar, outra coisa que me dá imenso prazer discutir é o progresso Adonalaro. Adonalaro basicamente significa mentira espiritual, noções pré-concebidas da espiritualidade que não passam de um monte de baboseiras. Baboseiras bonitas, confortáveis, aparentemente confiáveis e lógicas, que reforçam paradigmas antigos que foram criados em relação ao trabalho de vários mestres que já passaram por essa terra em outras ocasiões, incluindo o mestre Yeshua Ben Joseph. Adonalaro, mentiras espirituais, são coisas que contêm um elemento de verdade espiritual, mas a maneira como são apresentadas para aplicar tal informação espiritual ou o que ela significa em uma variedade de cenários e situações, no final das contas, deixa você frustrado. Você fica sem entender por que, mesmo fazendo tanto para os outros, continua não sendo respeitado ou não consegue se inserir no mundo de maneira satisfatória. Eu nem começarei a listar os exemplos de Adonalaros, pois haveriam muitas situações para fazer isso. No entanto, note que um grande problema no Adonalaro não está no que é dito em si, mas sim na ideia de que eles são sempre válidos, a qualquer custo. Não importa que você esteja em uma situação e que poderia perfeitamente entender que naquele caso específico, aquela informação não funcionará. Portanto, o grande problema do Adonalaro é que são verdades espirituais que são estendidas além de sua data de validade. Verdades espirituais que são aplicadas indiscriminadamente, tornando-se as máximas da espiritualidade moderna, se assim posso dizer. Assim, você memoriza uma série de regras e princípios bonitos, mas não aprende a pensar por si mesmo, não aprende a intuir por si mesmo, não aprende a buscar a sua própria informação na fonte. Yeshua Ben Joseph disse: se alguém fizer algo, vire a face. Se fizer novamente, vire a outra face. Se fizer mais 10 vezes, crie novas faces e continue virando e deixe que ele te destrua. Algum conselho, em algum lugar, terá piedade de você, e eles eventualmente julgarão aquele espírito, e você, por ter mostrado as faces 1000 vezes,
será beneficiado na próxima vida. Não deixaremos que você seja perseguido. Alguns de vocês ainda têm essa ideia de que é assim que a espiritualidade funciona. Note, eu não estou dizendo que às vezes não é melhor nos retirarmos de maneira tranquila quando alguém nos ataca ou nos irrita, quando alguém é um verdadeiro inimigo pela definição humana. Às vezes, o melhor que podemos fazer é não retribuir da mesma forma, mas seria ingênuo pensar que essas palavras que Yeshua ben Joseph disse sempre se aplicarão em todos os infinitos casos que podem surgir. Não tenho problema com máximas que se tornaram símbolos da espiritualidade moderna. Eu, como um ser que valoriza a liberdade, apenas acho que nunca é demais. Sempre, quando nos encontramos em uma situação, ao invés de aplicar algo imediatamente porque um guru ou um mestre respeitado disse há 2000 anos atrás, deveríamos parar e refletir sobre o que a situação realmente exige de nós. Sempre há tempo, se você criar tempo para isso. Às vezes, se você já tem praticado o desenvolvimento da intuição nos momentos positivos e seguros de sua vida, a resposta virá de maneira imediata, e às vezes não será aquilo que está nos grandes livros sagrados do planeta Terra. As pessoas geralmente não gostam quando eu falo sobre a Dona Laro, ou quando digo que algo que eles acreditam é a Dona Laro. Como vamos todos voltar a um? Ou os alienígenas virão e a humanidade terá um grande despertar espiritual. Deixe-me esclarecer. Isso é simplesmente uma grande inverdade. Se você acredita em conselhos espirituais, saiba que isso já foi considerado. Os alienígenas não têm interesse em vir aqui. Pessoas que possuem muito mais discernimento do que aqueles que desejam a vinda dos alienígenas, incluindo a mim mesmo, determinaram que o encontro com o eu divino deve acontecer internamente, não em algum gramado em frente à Casa Branca nos Estados Unidos. A verdadeira transformação que muda este mundo deve ocorrer dentro de cada um, onde você encontrará toda a existência e sua ausência. Os alienígenas, por assim dizer, estão fora de cena. Eles foram afastados das proximidades deste planeta em março de 2020. Isso não significa que outras espécies, que vocês poderiam chamar de humanoides, não coexistam aqui, mas elas habitam em uma realidade paralela à sua, onde as realidades se entrecruzam. Essas espécies não devem ser confundidas com os reais alienígenas, que já não estão presentes, foram enviados de volta para os seus lugares no universo. No entanto, isso é algo estranho, uma estranheza dentro da estranheza positiva de estar em uma verdadeira canalização de um mestre. Eu realmente não compreendo a fixação da espiritualidade moderna, a ideia de que o avanço no autoconhecimento requer que todos saibam sobre outras formas de vida e que isso seja imposto a todos. O que está ocorrendo nos céus agora está ligado à Otana celestial. À medida que avançamos no autoconhecimento, deixamos de olhar para cima, para os lados e para as notícias. Essas coisas perdem sua importância. Há coisas mais relevantes a serem feitas se você deseja permanecer encarnado como um mestre ascendido, se deseja alcançar este nível de evolução. Acreditar que a aparição de alienígenas sobre as grandes cidades do mundo fará a humanidade amar mais o próximo ou a si mesma, deixar de matar os animais ou cuidar melhor da natureza, não é a abordagem correta. Essas transformações começam exclusivamente no interior de cada indivíduo. E agora uma observação impactante: sem qualquer Adona Laro, na minha perspectiva como mestre ascenso relativamente experiente, a espécie humanoide mais avançada desse universo local é a espécie humana, o Homo sapiens. Eu entendo que, olhando para o seu planeta, isso pode não parecer verdade, mas é uma verdade genuína. Muitos de vocês ainda buscam sabedoria nas estrelas, nos pleiadianos, sirianos e outros ianos, mas essencialmente são vocês mesmos. E é por isso que seres de várias partes do cosmos, até mesmo de outros cosmos, encarnam aqui na Terra. Esta é uma experiência única e avançada, ao ponto de atrair tantos para encarnar aqui. Se não fosse uma experiência válida,
eles não se incomodariam em vir, assim como você não se incomodaria em vir encarnar aqui. Eu já fiz outras declarações polêmicas, como afirmar que a fonte não sabe o que é o amor. Sinto agora a revolta dos espiritualistas veteranos no YouTube brasileiro. Mas na realidade, houve um tempo em que a fonte realmente não compreendia o que era o amor. Foi através das experiências das almas que a fonte um dia entendeu o amor através de seus próprios olhos, coração e sentimentos, ao ver um cachorro correndo feliz por um gramado ou ao contemplar um belo pôr do sol à beira de um rio. Foi através de vocês. A ideia de que tudo o que você precisa vem de cima não é verdade. Tudo o que é necessário está aqui. Se a fonte compreende hoje o amor e a razão pela qual é a melhor coisa quando não está corrompido a ser expandida pelo universo, isso é graças ao trabalho que vocês realizaram, através de sacrifícios significativos em várias vidas, em prol de outros, de famílias e causas. O amor não está na fonte, mas em vocês. Vou fazer outra afirmação polêmica. Você não precisa do amor para se iluminar. Isso é verdade. Como mestre ascenso, eu encorajaria que você cultivasse o amor, pois amar é maravilhoso quando não é distorcido. No entanto, em conformidade com sua percepção, há um filtro que acredita que alguém que contradiz o amor ou qualquer outra coisa simplesmente não se importa. Há um grupo crescente neste planeta que deseja algo novo, revigorante. As verdades espirituais até agora, embora belas e frequentemente funcionais, muitas vezes não foram aplicadas corretamente ou forçadas em situações onde não deveriam ser aplicadas a todo custo. Elas permanecem ao passado. Vocês não precisam seguir o caminho convencional de mestres ascendidos que falam incessantemente sobre o amor. Isso não significa que estou falando contra o amor. Estou apenas observando de acordo com a perspectiva que muitos querem algo diferente. Nós não viemos para adotar o que os outros mestres fizeram no passado. Não estamos aqui para seguir leis de livros sagrados que, independentemente de serem deturpados ou não, devem ser seguidas. Estamos aqui para criar uma nova abordagem, para mudar o jogo, para ascender da maneira que escolhermos. Você não precisa seguir certas regras para se iluminar. Você não precisa ser vegetariano, se isolar do mundo, acreditar em teorias conspiratórias ou adotar uma postura de santo para se iluminar. Você pode até ser preguiçoso e ainda assim ascender. O que eu estou dizendo é que meu papel é desafiá-los a pensar fora da caixa, até mesmo fora da caixa da espiritualidade convencionalmente estruturada. Meu papel é ser aquele que questiona, que diz: será que você realmente morrerá se fizer as coisas do seu jeito? Isso não importa para quem eu sou, importa para quem você é. Alguns de vocês vieram a este planeta há um tempo considerável, buscando algo diferente. Vocês não vieram para seguir religiões, políticas, estruturas sociais e familiares. Vocês vieram para ser agentes de mudança, para alterar o jogo. Vocês não vieram para adorar um Deus inacessível em algum lugar distante, que às vezes aparece como um avatar. Vocês vieram para fazer as suas vidas a manifestação da adoração à divindade. A sua vida pode ser o aroma da adoração, aquele aroma que une as partes de sua alma e até mesmo o eu sou. Aqui vale uma observação. Sai Baba é um grande amigo meu, e eu digo que ele se regozija com a adoração de seus inúmeros seguidores e devotos. Apenas um tolo não faria isso. Portanto, está tudo bem. Sai Baba é indiferente, ele aceita o que lhe é oferecido. Você também deve ser indiferente, seja com as coisas boas ou ruins que chegam à sua vida. Aceite, ou se não quiser aceitar, seja indiferente por meio da ação. Faça algo e transforme. No final das contas, tudo é adoração. Adoração é energia em movimento. E à medida que isso acontece, percebemos a consciência transparente. Essa é a minha definição moderna de adoração. Eu estou jogando várias sementes aqui.
e alguns diriam que eu estou gerando confusão ao invés de esclarecimento. No entanto, o que realmente me interessa é observar como vocês, na verdade, processam e utilizam as informações que recebem. Estou curioso para saber com quais elementos essas informações se conectam dentro de vocês e como vocês as manipulam e aproveitam em seu benefício. Voltando às minhas qualificações, ponto 7. Eu tenho um profundo apreço por discutir a liberdade real, aquela que transcende. Em um certo ponto da evolução de um indivíduo, mesmo que a vontade de cometer algo errado exista, a ação simplesmente não ocorre. Não se trata do que se acredita ou quantos princípios se seguem. Não se trata de se esses princípios são amados ou compreendidos em sua totalidade. Sem desmerecer outros mestres que já estiveram no planeta. Eu os provoco na frente deles e eles fazem o mesmo comigo, tudo em harmonia. Cada época tem os mestres que são apropriados para ela. A mensagem que desejo transmitir é que essa experiência não é como muitos a vê. É necessário entrar em um estado de grade zero. Ao permanecer nesse estado de profundo equilíbrio, até mesmo prejudicar uma pedra é impensável. A mente busca estruturar como ser um ser humano virtuoso, como ser aceito na espiritualidade, definindo o que é aceitável e o que não é. Esse também é um caminho para a iluminação. Muitos alcançaram a iluminação dessa maneira. Imagino que muitos de vocês estariam interessados neste tópico, pois estão cientes de onde estão a cada momento. No entanto, existe um caminho mais rápido, onde se deixa para trás todo esse entendimento. Isso não é uma simples mudança externa, mas sim uma transformação interna. Simplesmente se liberta de tudo o que está dentro de você, mas não é você. O que permanece não é o restante, é o ponto de partida, a grade zero. Ao permanecer nesse estado, você nunca precisará se recordar de nenhum princípio ou ensinamento espiritual. O medo e a preocupação desaparecem. Não há mais a apreensão de saber menos do que os outros. Não há perigo de causar mal a si mesmo ou aos outros. Eu disse que nesta live começaríamos do zero, e eu estou fazendo o mesmo que já fiz nos últimos 3 anos, falando muitas coisas que já comentei em outros momentos. No entanto, saibam que não é apenas uma libertação do que não é conveniente. Também é necessário libertar-se das crenças que nos condicionam socialmente, moralmente e espiritualmente. Isso é muito diferente de dizer que, ao se libertar das crenças, está autorizada a cometer ações que esses princípios inicialmente proibiam. Isso se assemelha às histórias dos contos de fadas dos irmãos Grimm, criadas para ensinar lições morais às crianças. Isso é indicativo de uma sociedade que ainda está em um estágio atrasado. O aprendizado não precisa ocorrer apenas externamente. Há um caminho mais eficiente e veloz, Shiloma. Isso não é uma propaganda. Reconheço que existem muitos charlatões que vendem curas milagrosas e que, ao falar sobre ascensão, prometem poderes especiais como levitação ou teletransporte. Por que trazer tais aspectos para o caminho da iluminação, quando a iluminação é principalmente uma jornada de autoconhecimento? Alguns de vocês podem argumentar que desejam essas experiências, mas para seguir o caminho genuíno é necessário deixar tudo para trás. Muitas das técnicas ensinadas por Charlie e adotadas por vocês não foram transmitidas pelos mestres. Na verdade, estávamos apenas refletindo de volta a energia que vocês emitiram. Vocês ainda sentem uma grande dependência de técnicas, mantras e adoração. Gostaria de esclarecer a questão da necessidade. Vocês se veem como dependentes dessas práticas. Não há problema em se envolver com essas atividades, desde que não haja uma sensação de dependência. Charlie, por exemplo, mantém um altar aqui, uma representação simbólica de sua energia. Ele optou por envolver esse conceito em sua experiência, mas ele não é dependente disso. Ele utiliza essa representação para visualizar movimentos energéticos, mas não considera que isso seja a causa direta de resultados concretos. E vocês também não deveriam considerar assim,
se buscarem um caminho mais suave. Quando falo de um caminho mais tranquilo, refiro-me a carregar menos fardos. Quanto menos pesos vocês carregarem, mais leve será a vida. Vocês se ancorarão mais profundamente no plano físico, vivendo uma experiência como ela deve ser vivida. O que parece anormal se tornará comum. Vocês se integrarão à multidão e ninguém perceberá que são mestres iluminados. Vocês compreenderão mais sobre a vida sem buscar entender. Muitos de vocês ainda estão buscam respostas para suas intermináveis e inacabáveis questões. Procuram compreender mais sobre a espiritualidade. Almejam alcançar o próximo nível. No entanto, vocês podem simplesmente afirmar: eu vou alcançar todos os níveis que forem necessários, quer eu esteja consciente deles ou não. Ao adotar essa perspectiva, vocês não duvidam disso nem por um instante, e as coisas começam a se revelar diante de seus olhos, trazendo alegria e satisfação. E vocês não devem agora confrontar Charlie no particular sobre todas as técnicas e ambroerts feitas. Charlie teve a minha autorização, assim como de outros mestres. Nós estávamos entretendo vocês, enquanto vocês desejavam ser entretidos em vez de iluminados. Nós só podemos trabalhar com as energias que vocês nos fornecem. Vocês são Deus. Deus é um espírito brincalhão. Eu digo que agora tudo começa novamente. Vocês já brincaram bastante com a faceta de Deus, o espírito brincalhão, o queridinho da turma, o espiritualizado, aquele que leva a sério a ascensão. Agora podemos avançar para a parte que realmente importa. Que tal brincar de estar iluminado e eventualmente perceber que sempre estiveram? O nome desse encontro é Om Moon. Estou fazendo esta live de última hora, pois isso já está ocorrendo em outros níveis dessa egrégora. As mentorias personalizadas serão conduzidas por mim, Saint Germain. Você paga para receber instruções de Charlie e eu estarei presente, lembrando-lhes quão frágeis, vitimistas e desinteressados vocês são. Mestres podem ser um desafio, aparecendo em seus sonhos para lembrar o quanto ainda desejam jogar o jogo de maneira inteligente. Decidi fazer aqui o que já faço com outra egrégora, um encontro mensal ao vivo no YouTube, na segunda sexta-feira de cada mês. Serão 11 encontros em 11 meses, com um mês de descanso antes de começar uma nova série de encontros. Além disso, continuaremos com uma versão da mentoria coletiva Om Maum La, orabatório, entrenário e outros materiais pagos do canal. Isso é recomeçar do zero, trazer a sedimentação de algumas perspectivas da ascensão nessas lives gratuitas. Aqueles que não estiverem satisfeitos com o que receberem aqui poderão migrar para o programa Sepsis, Centro Integrativo de Pesquisas da Nova Consciência de Shiloma, que será conduzido por vários mestres ascensos, entre eles eu, à frente do projeto, Mestre Sananda, Mestra Mariti, entre outros. Queridos que assistem, quando vocês estão verdadeiramente na liberdade, nada pode detê-los. Na verdadeira liberdade divina, nenhum princípio do bem ou do mal, de ser iluminado ou não, pode aprisioná-los. Este é o caminho mais rápido para a iluminação. Desprendam-se de tudo, segurando-se a tudo, e estarão iluminados. Assentem o estado de iluminação como já presente e parem de se preocupar com isso. Isso não é se tornar negligente, é a transformação que envolve liberar tudo o que está dentro de si, mas não é você. O que permanece, a grade zero, elimina a necessidade de lembrar princípios ou ensinamentos espirituais. O medo e a preocupação desaparecem, eliminando a apreensão de saber menos que os outros e o perigo de causar mal a si mesmo e aos outros. Agora, alguns de vocês podem se sentir perdidos e confusos. Está na hora de parar de agir como caminhoneiros que, com uma foto da família na cabine, acreditam que suas famílias estarão protegidas enquanto a imagem estiver lá. Vocês fizeram o mesmo com a espiritualidade.
acreditando que uma força oculta cuidará de tudo enquanto seguirem certas práticas. No entanto, isso não funcionará mais, Shiloma. Alguns de vocês tiveram que lidar com quebras de magia e histórias mirabolantes. Vocês não precisavam passar por isso, nem envolver os mestres. Vocês escolheram esse caminho, porém para experimentar e aprender. Lembre-se de que havia outros caminhos, mas vocês escolheram este com clareza. E não digo isso para rebaixá-los, mas para mostrar a realidade. Alguns de vocês tentaram consumir todos os ensinamentos espirituais, mas não conseguem aplicá-los em suas vidas. Precisam fazer da espiritualidade uma prioridade real, permitindo que todos os aspectos da vida se encaixem harmoniosamente. Agora é o momento de ir mais a fundo. Vocês são aqueles que podem verdadeiramente abraçar o estado de ser a verdade, o caminho e a vida. Muitos de vocês estão tão agarrados a conceitos e práticas antigas como um caminhoneiro com uma foto na cabine. Isso já não é suficiente. O progresso espiritual exige comprometimento real, não apenas seguir tradições. Esse é um novo começo, um novo capítulo. Estão prontos para enfrentá-lo e experimentar a verdadeira transformação? Todas as possibilidades estão abertas para você. Uma vez que você tome uma decisão espiritual, não deve entrar na experiência com medo ou com desejo de recuar. Alguns optaram por isso no passado, terceirizando sua responsabilidade. Lembre-se, você é quem controla o roteiro, os outros simplesmente seguem. Talvez alguns de vocês tenham escolhido certos caminhos enquanto ainda estavam no plano espiritual, mas inconscientes disso. Pode ter sido parte do processo vivenciar o que foi escrito, apenas para perceberem a falta de consciência ao escreverem, o que os levou a desistir. Isso nos leva a questionar: era realmente necessário? A questão é que, quando você começa a viver os próprios roteiros que escreveu, pode se revoltar pensando que outra força está impondo isso a você. Vocês se rebelam contra os mestres, contra a luz ou a escuridão. Não estou sugerindo que você deva seguir tudo o que foi escrito no roteiro, porque com consciência suficiente, especialmente com a Otana Celestial, você pode alterar coisas que foram fixadas no metafísico. Muitos de vocês parecem desconectados da vida do mundo físico. A metafísica ensinada neste canal, ou em qualquer canal respeitável, deveria ser usada para construir efetivamente uma vida aqui. No entanto, alguns de vocês ficaram presos no mundo mental dentro do mundo físico e não foram além do coração. Vocês não complementaram esses ensinamentos com experiência pessoal, transformando algo aparentemente abstrato em algo realizável, aplicável e eficaz, para construir uma vida mais tranquila, harmoniosa e pacífica. Outra afirmação polêmica. Até mesmo aqueles cheios de Adonalarum que ascensionaram, eventualmente se cansaram e deixaram isso para trás. A verdade é que eles perceberam a tempo que estavam envolvidos com Adonalarum e decidiram finalizar. O ponto principal que eu gostaria de transmitir através de toda essa exposição é que antes de se aprofundar na espiritualidade ou de aplicar a metafísica de maneira prática na vida cotidiana, antes de usar essas ferramentas como um ser humano que trabalha e lida com responsabilidades mundanas, é essencial abraçar a autoanálise. Serapis Bey falou sobre muitos pontos cegos na egrégora, mas o que vocês realmente precisam resolver é a autoanálise. Muitos ainda priorizam os processos mentais, as demandas da vida física, as circunstâncias que não estão funcionando, os compromissos, as opiniões dos outros, as ideologias e crenças, colocando tudo isso acima da autoanálise. Use esse anseio como uma entrada para explorar a sua autoanálise. Alguns ainda buscam sinais externos, esperando que os extraterrestres resolvam os problemas do mundo, antes de lidarem com suas próprias questões pessoais. No entanto, é a autoanálise que vocês realmente precisam fazer. Isso não é algo mental ou emocional, não está na mente ou no coração. É o ponto zero, o eu sou, o eu existo.
Isso permite que vocês estejam na plena capacidade de moldar a realidade conforme desejam, de suprir quaisquer lacunas, necessidades ou pontos cegos. Ninguém fará esse trabalho por vocês. Se vocês realmente criarem esse espaço de autoanálise, qualquer coisa que entre neste campo apenas realçará essa experiência e a tornará mais profunda. Alguns, até mesmo cheio de adonalaro, conseguiram ascensionar, porque a autoanálise, que é essencial, estava presente em suas jornadas. Nós vamos fazer uma ambroera agora, e darei uma definição de Om. E se? E se você deixasse de levar seus problemas tão a sério? E se diante da necessidade de agir para resolver um problema, você o fizesse sem reclamação, com calma e confiança, de que está dando o seu melhor, acreditando que nenhum problema é grande o suficiente diante de sua determinação em superá-lo? E se você parasse de colocar outras pessoas em um pedestal, sejam líderes espirituais ou não, e começasse a se valorizar, reconhecendo que você também tem algo valioso a oferecer? E se você deixasse de acreditar que seus problemas são maiores do que você, maiores do que a própria respiração e a energia vital que flui através de você? E se você optasse por não ser mais prisioneiro de seus condicionamentos sociais, culturais, familiares, econômicos e das regras impostas pela empresa ou das regras não declaradas da família, das imposições da própria mente? E se você escolhesse permitir que as pessoas que você ama façam o que desejam, sem que seu amor por elas dependa de estar sempre perto ou de influenciar suas vidas? Um amor sem condições, sem expectativas, sem justificativas baseadas em laços de sangue, família, ancestralidade ou vantagens mútuas. E se você não ouvisse mais nenhuma palavra minha, mas fosse diretamente ao âmago da energia que está sendo transmitida aqui, aprofundando-se nela de uma vez por todas e deixando que ela se torne a semente para o florescimento de seu processo de autoanálise? E se você soltasse o controle, a necessidade de que tudo seja do seu jeito, de ter um olhar afiado para o que está fora do lugar, para cada vez que as pessoas contradizem a si mesmas, ou quando não seguem suas próprias palavras, ou quando você espera que elas conheçam seus próximos passos? E se você simplesmente deixasse tudo isso para trás? E se você vivesse plenamente o momento presente? E se você parasse de cobrar as pessoas cada vez que elas não se alinham com as regras ou políticas internas da empresa? E se você escolhesse ser feliz, harmonioso e abundante, com a mesma intensidade e dedicação com que se envolve em seus problemas, quando as coisas não dão certo, quando as pessoas não te respeitam? E se você visse a iluminação não como algo inalcançável, baseado no conhecimento que você possui, mas como um estado que você pode acessar e escolher permanecer? Claro, haverá processos ao longo do caminho. Mas e se você escolhesse suavizar a jornada, para que não a atravessasse rapidamente, mas a aproveitasse plenamente? E se você escolhesse alguns poucos pontos de referência que ajudariam em seu caminho de ascensão, mas também soubesse que não está preso a eles, que eles não são determinantes? E se você parasse de se preocupar tanto com as pessoas que estão destruindo árvores, matando animais, e percebesse que ao mesmo tempo é responsável por cuidar do seu ambiente, mas também que isso não está totalmente nas suas mãos? E se você estivesse bem com o rumo que o mundo está tomando? Você não precisa ser o salvador dessa encarnação ou do mundo. E se você dissesse: já ajudei o mundo em vidas passadas, desta vez não precisarei fazer isso? E se você escolhesse acordar amanhã completamente diferente para melhor, reforçando essa ideia hora após hora, até esquecer que um dia precisou fazê-lo? E se você parasse de avaliar as coisas pelo que fazem ou não fazem sentido para você, quem está certo, quem está errado? E se você escolhesse ser diferente, dar passos em direção à sua expressão máxima,
mesmo que pequenos. E se? Tenho certeza que após esses ECs, muitas coisas vêm à mente, atrapalhando e perturbando, completando a frase. Vou dar um tempo para que vocês possam refletir sobre isso. Ao término dessa integração de alma, desejo que se analise profundamente internamente, não com a mente, mas internamente, que olhe verdadeiramente para si mesmo. Decida quem deseja se tornar nos próximos 11 meses. Note que muitos ainda utilizam a espiritualidade como uma muleta. Com as energias da Altana, essa abordagem não será mais eficaz. Serão instigados a sair dos velhos padrões. E se, a partir de hoje, eu iniciasse um processo, cuja duração desconheço, de descobrir novas formas de tornar as coisas mais eficientes para mim, menos dolorosas e sofridas? Criarei meu próprio caminho. Cada parte desse trajeto será moldada inteiramente por mim, não advindo de dependência, e não resultará de codependência, de um lugar onde me sinto inferior, restringido, diminuído, pressionado contra a parede, ou esquecido por algum ser superior ou algo que ainda não compreendo completamente. Agora é o momento para você completar o seu EC. Você decide as frases e quantas serão. Comece agora o exercício de observar a falta de autoanálise que ainda persiste em muitos de vocês. E permitam-me fazer uma profecia. Se ouvirem mais do seu eu interno chamando a atenção de vocês do que Saint-Germain, então eu declararei: este é um ser iluminado. Com isso, deixarei o cenário como grande embusteiro que alguns de vocês podem me considerar, para dar espaço aos verdadeiros embusteiros, aqueles que se escondem nos corredores escuros que levam à porta do coração da alma. Permitirei agora que descubram quem pode realmente enganá-los, as partes de cada um de vocês que tem feito um trabalho excepcional ao entreter o eu humano, impedindo-o de enxergar que pode atravessar essas barreiras como o super-herói Flash e arrombar a porta que os separa da conexão com o coração e se tornarem tudo o que são destinados a ser. Eu sou o que eu sou, o amado Saint-Germain do domínio soberano. Aguardo todos vocês na soberania de seus corações. Até o nosso próximo encontro, na segunda sexta-feira do mês de setembro.